Quando perceber isso, fique em silêncio. Dê valor às suas palavras. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E nesta aula eu quero falar sobre uma situação que você precisa compreender e se calar, ficar em silêncio. Ou, claro, continuar falando e se tornar até uma pessoa desrespeitada por causa disso, não é? Com nenhum valor sobre as próprias palavras. Quer saber qual é essa situação e o que fazer em relação a ela? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, todo mundo, eu acredito, que já passou pela seguinte situação, né? Chega alguém, uma pessoa geralmente próxima, que você gosta, que você aprecia, que você talvez até admire, que você queira muito bem, não é? E aí essa pessoa começa a reclamar da própria vida. Tá? Então fala assim, ó, fala mal do relacionamento amoroso dela, fala mal do trabalho dela, fala mal de alguma situação, né? E aí talvez ali, vamos lá, primeiro, né, vamos supor que, tá? Você conhece essa pessoa, você entende muito bem o que ela está passando, você tem uma grande intimidade com ela, você já talvez passou por isso, você tem mais experiência, tá certo? E aí, com toda boa vontade, você vai lá e aconselha essa pessoa. Talvez falando que, olha, é bom você não tolerar mais isso, talvez seja bom você fazer determinada coisa. Bom, mas resumindo, você dá um conselho para essa pessoa. Só que aí você imediatamente ouve coisas do seguinte sentido. Eu já tentei isso. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Ah, para você é fácil falar e blá, blá, blá. Qualquer coisa nesse sentido. Bom, quando você olhar, ou melhor dizendo, né, quando você ouvir isso, quando você presenciar isso, a partir de um conselho que você deu, opa, minimamente se acalme. Por quê? Porque é muito provável que você esteja lidando com alguém que não está buscando nenhuma melhora. E sim, algo ou alguém, melhor dizendo, não é? Uma situação para reclamar, para falar mal das coisas, não é? Para simplesmente achincalhar o mundo, a realidade, as outras pessoas, tá certo? Porém, ela quer permanecer naquilo. Veja, eu não vou analisar essa parte. Até falo muito disso no módulo de como amadurecer. Melhor, falo muito disso no domínio do poder emocional, tá? Porque basicamente é o quê? Muitas vezes, até o tipo de pessoa que simplesmente tem como... Não é o sentido da vida dela, né? Você vai entender bem o que eu estou dizendo. Mas ela basicamente, o que dá importância, basicamente o que faz com que ela levante-se, abra a boca, né? Quase que energia para ela, é reclamar, né? É falar mal das coisas, sei lá, como eu tô dizendo aqui, né? Quase que tratar mal a tudo e a todos, certo? E quando você se depara com alguém assim, não existe conselho que você possa dar que vai ajudar aquela pessoa. Não existe, tá? É muito provável que das duas uma, ou ela não quer ouvir nada, melhor dizendo, ou ela não está preparada para ouvir aquilo, o que pode ser, talvez ela esteja muito chateada, não seja o momento, você foi afoito no seu conselho, o conselho não se encaixa. É claro que existe essa possibilidade, mas não é isso que eu estou falando agora. Bom, e aí até um dos comentários que eu recebi lá foi meio que isso, né? Ah, mas é porque você tem que ter uma escutativa, empática, tal, isso, aquela. E tudo bem, né? Eu já falei disso algumas vezes no meu canal e tal, mas o que me chama a atenção é como muitas vezes as pessoas, elas pegam, eu estou falando de algo, tá certo? Elas pegam, ampliam aquele algo e começam a considerar coisas que eu não estou falando no texto. O que tudo bem, para exercício próprio, pode ser feito. Agora veja, eu não estou anulando isso. Por exemplo, eu não estou falando aqui que você deve se calar, ficar em silêncio, porque você com certeza está dando um conselho maravilhoso e a pessoa não está ouvindo. Não, eu estou te dando a seguinte situação. Se isso acontecer, bom, reflita, pois pode ser que, a pessoa não esteja preparada, e aí você vai precisar avaliar, esperar um tempo, não é? Tentar entender um pouco mais a situação e talvez até mudar a abordagem. Isso é uma possibilidade. Mas pode ser que ela não queira. Pode ser que ela esteja te usando justamente para reclamar. Tem até uma aula do treinamento As 48 Leis do Poder, lá do Reflexões, não é? Que tem exatamente esse tema. Evite, se eu não me engano, evite o azarado. Evite o infeliz e o azarado. Por quê? Aí eu explico com profundidade nessa aula, que tem aproximadamente 1 hora, mas basicamente é porque essas pessoas elas te trazem para baixo. Logo, uma pessoa chega reclamando, você tá bem, chega reclamando e você dá um conselho. Daqui a pouco ela tá fazendo você se sentir mal por causa daquilo. Talvez até com os seus conselhos, basicamente, poluindo a sua forma de enxergar o mundo. Talvez até questionando, será que realmente eu sei do que eu estou falando? E daqui a pouco você está lá querendo reclamar também de alguma coisa. Tá certo? Logo, qual que é o ponto aqui? Quando você se deparar com alguém
né? Que numa primeira tentativa, ou até numa segunda, continua reclamando, dando desculpas e tudo mais, solta um, tá, encerra o assunto. Você vai ver que, primeiro, a pessoa vai se desconcertar, por quê? Porque ela não está preparada para lidar com o seu silêncio. 2, ela vai dar muito mais valor para as suas palavras numa próxima vez que você, caso queira, novamente, aconselhá-la, o faça. Ou seja, você começa a dar valor para as suas palavras. Não é qualquer ou a qualquer momento que você fica falando tudo para todos, não é? E quando você faz isso, quando você começa a amadurecer para entender os momentos onde você deve falar, onde você deve se calar, algo que eu abordo com muita profundidade dentro do portal Poder Social. O que acontece é que, bom, primeiro, você fica mais inteligente, por quê? Porque você não coloca os seus pensamentos, seus conselhos na mão de qualquer pessoa. 2, você pensa mais sobre as coisas, você observa mais, você entende mais. Você vai ver, pessoas que falam, que têm escutativa, falam seja empática, geralmente são as menos, sabe por quê? Porque elas falam isso e geralmente, justamente por ficarem tanto falando daquilo, não aplicam aquela coisa. É sério, fica atento, você vai ver, uma pessoa que fala, não, você tem que prestar atenção, ser empática, tal, ela mesma não está fazendo. E aí quando você, por exemplo, com essa coisa que eu estou falando aqui, fica em silêncio, bom, você dá espaço justamente para isso. Porque você começa a prestar atenção, talvez até você não queira mais ficar ali, talvez você queira até diminuir a relação com aquela pessoa, percebendo que ela muitas vezes te traz para baixo, é um relacionamento que suga, não é? Só que você só vai perceber isso com o seu silêncio. E a própria pessoa também. Sabe por quê? Porque quando você fala, você cria uma resistência e você cria, de certa forma, um elo. Veja, quando, por exemplo, você dá um conselho para alguém que não quer te ouvir, que não quer ouvir nada, só quer reclamar, a pessoa vai começar a reclamar do seu conselho, reclamar do que você está falando. Aí pronto, você se torna vamos dizer assim, o objeto, né, de ataque da pessoa. E com essa transformação, o que acontece é que você se envolvendo, você vai falar pra caramba, vai, né, criar um caos ali. Agora, quando você simplesmente se cala, quando você percebe, bom, fica em silêncio. E se a pessoa falar, mas você não tá falando nada, ué, você não quer ouvir nada, você quer reclamar, eu tô te ouvindo, tá tudo bem. Ou, talvez, não quero ouvir reclamação, beleza? Beleza. Vou falar de outra coisa. Você começa, de fato, a controlar o que você, de certa forma, ingere, digamos assim, não é? E, inclusive, já mencionei aqui algumas coisas do portal que vão te ajudar nessa missão, não é? Se você quer ter acesso gratuitamente, em primeira mão, a essas aulas, eu vou deixar o link aqui do nosso WhatsApp para você clicar. Então, basicamente se você está interessado nas aulas e até saber como, você já me ouviu falar muito do portal, não sabe como funciona, quer ver se é para você ou não, bom, essas aulas vão te, além de dar muito conteúdo gratuito do portal, tá certo? Você vai também aprender o que é o portal, uma proposta profunda de amadurecimento para que você faça diferente. Então, se você quiser, além de tudo que a gente falou aqui, né, se aprofundar neste tema, vá lá, clica aqui no link do nosso WhatsApp para e receber em primeira mão as aulas gratuitas que serão liberadas. E aí, você, além de muito conteúdo, vai saber como funciona o portal e, quem sabe, garantir sua vaga com uma oferta impressionante e incrível. Beleza? Agora, retomando, é o seguinte. Quando você perceber que você se deparou com alguém que gosta de reclamar, falar mal das coisas, não tá nem aí, não quer melhorar, não quer evoluir, pode ser que ela não esteja preparada, pode ser que ela simplesmente não queira, né? Como o conselho do Robert Greene, evite o infeliz e o azarado. Talvez até mais para frente faça um vídeo só sobre isso, né? Mas tem uma aula lá no Reflexões, então você assinante do Reflexões, vai lá, assista essa aula, tá certo? Seguinte, se cale, fique em silêncio, dê valor às suas palavras. Não só pela pessoa, por você. Você verá que ao final de uma conversa nesse estilo, onde você conseguiu se controlar, você sai se respeitando mais. E isso é muito importante também. Beleza? E aí, vai ou não vai ficar em silêncio? Conhece alguém assim? Me deixe saber nos comentários e até a próxima aula.